Deixa eu já chamar também conosco o delegado Palumbo, sempre conosco aqui na Jovem Pan e nos Pingos nos Is. Delegado Palumbo já participou de tantas operações da Polícia Civil aqui de São Paulo, né, dos grupos especiais, enfim. Como é que você analisa, meu amigo, essa situação no Rio de Janeiro, com 4 policiais já mortos, 2 do BOP, 2 da Polícia Civil, e esses números todos alarmantes que a gente tem visto, né? Não só em relação ao número de mortos, mais de 60 criminosos mortos também, 81 presos, esse tanto de fuzis que foram apreendidos, que nos trouxe aqui o Mota também, e é só um número desatualizado, porque como a operação ainda está em andamento, agora numa mata, inclusive, onde nesse momento a troca de tiros, daqui a pouco a gente vai receber as atualizações desses números todos, a operação que já é tida como uma das maiores, se não a maior da história no Rio de Janeiro. Delegado Palumbo. Boa noite, Kobayashi, boa noite a toda a nossa audiência, aos amigos da Jovem Pan, né? A gente não pode falar que foi uma operação bem sucedida porque tem mortes de policiais. Se só tivéssemos morte de bandidos, eu poderia afirmar e cravar aqui que é uma operação muito bem sucedida. O fato é, ou a sociedade se posiciona de termos tolerância zero contra o crime, ou a gente vai ficar refém da criminalidade o resto da vida. O Rio de Janeiro é um território, parte do território é dominado por facções, é dominado por grupos de criminosos que ficam o tempo todo se degladiando entre si, em buscas de território. A gente está vendo nas imagens aí munição traçante, né, de .50 provavelmente, uma munição que tem cerca de 14 centímetros, ou seja, ele vara um carro blindado como se fosse papel. Traficantes se utilizando de drone para jogar bomba na cabeça dos policiais, em carros dos policiais. É uma guerra do bem contra o mal. E a sociedade tem que se posicionar, se ela quer ficar do lado do bem ou do mal. Nós estamos todos aqui ao lado, e a nossa audiência tem certeza disso, ao lado do bem, dos policiais, das forças de segurança. Mas quando a gente vê, né, um pedido de apoio de um governador do estado, pedindo apoio para o governo federal, e a gente vê um silêncio, né, ele completamente silente, a gente fica assim perplexo, porque poderia ser, por exemplo, usado a garantia da lei e da ordem. Tem um decreto que está em vigor também, de muitos anos atrás, aonde permite, em todos os locais onde tem bases da Marinha, do Exército, das Forças Armadas, da Aeronáutica, e pode ser feito um patrulhamento cerca de 1 quilômetro, 320 metros, pode ser feito um patrulhamento, exatamente isso, um patrulhamento pelas Forças Armadas, o que iria ajudar a segurança pública, mas não, né? Fizemos até uma indicação ao ministro para ver se ele coloca esse decreto em pauta, né? Se dá efetividade a esse decreto, porque a situação do Rio é de calamidade pública. Se essas imagens que nós estamos vendo, e a nossa querida audiência está vendo agora na Jovem Pan, não são atos de terrorista, eu não sei. Eu tenho informações vinda de policiais sérios, né, que me relatam que chegou o absurdo do policial ele entrar no morro onde tem uma UPP, ele tira uma barricada, passa com a viatura, sai da viatura e coloca a barricada para assumir o seu posto na unidade de polícia pacificadora. Mas, mais ainda, o traficante chega nessa viatura, olha para o interior dela, vê quem são os policiais, vê se são os mesmos policiais, e aí, pasmem, permite a entrada destes policiais até a unidade de polícia pacificadora. Se esse policial tem que ficar recluso dentro daquela unidade. E ele, para ir à padaria, ele tem que tirar o colete, levantar os braços e pedir permissão para o traficante. É a falência total da segurança pública, e não é culpa do soldado, do cabo, do sargento, do tenente, do capitão, é culpa de quem está lá em cima. É uma operação que tem que ser feita, sim, tem que ser feito isso todos os dias. O crime tem que entender, tem que ter uma resposta à altura, ele tem que entender que se ele enfrentar a polícia, ele vai acabar num caixão. Se ele não enfrentar, ele vai ser preso. Só que não adianta prender também um criminoso como esse e ele sair em audiência de custódia. Não adianta prender um criminoso que atira com uma .50 e ele sair depois de alguns meses. Por isso que a gente é favorável, muitas pessoas são favoráveis, à colocação dessas organizações como terroristas, porque aumenta a pena, a punição é mais enérgica, você tem mais mecanismo de investigação,
Os outros países que acabam apoiando, né, que acabam fazendo convênio com o Brasil ou de tratados internacionais, podem cooperar e muito, inclusive tirando o dinheiro dessas facções, mas infelizmente não se tem um apoio do governo federal, o que é lamentável, né? Mudaria muito, né, se fosse taxada como terrorista, né? Isso seria um bem para a população, seria um avanço importante para a população, porque num estado onde o traficante decide quem vai entrar no território brasileiro, isso é sim um ato de terrorista e significa que o Brasil perdeu o controle total do seu território aqui dentro do Brasil.